E boa noite a todos. É um prazer estarem todos aqui. E hoje temos aqui, a última vez que nós tivemos podcast, falei contigo e A já sério? agora está aqui o meu pai. Dia do pai? No dia do pai, exatamente. Hoje, como é dia do pai, convidei-te e obrigado por teres aceito o convite. É um prazer. Também não tinhas outra hipótese, Pois não? porque tinhas A- passado o dia comigo, sou teu filho. Então. Aturar-te mais um pouco, faz parte. Mas, aqui aos nossos ouvintes, antes de nós começarmos, vamos fazer sempre o disclaimer habitual, que é aquilo que vamos falar aqui não é doutrina, é apenas uma conversa entre, neste caso, pai e filho. Desta vez, Vamos desta vez. tentar manter nesse registro. Mas mantemos sempre o nível da conversa. Não? Mas, antes de mais, falando aqui um bocadinho da paternidade, Claro, visto, tinha que ser o assunto tinha do que dia ser do assim pai, não é? no dia do pai, claro que sim, visto que hoje é dia do pai, é o dia de homenagear os pais, né? Dizer pai, obrigado, por aí fora. Obviamente que eu sou muito agradecido por tu seres meu pai, mas Já pensaste que se eu não existisse, tu também não? Então, Não. acho que sim. Yeah, verdade, verdade. Mas relativamente aqui à questão de homenagearmos os pais e honrarmos os pais, etc. um, em termos bíblicos, nós sabemos que trazer honra aos pais, dar-nos anos de Pro- vida com saúde, não é apenas anos de vida, mas tirando esse mandamento, onde é que nós podemos ver mais a honra na Bíblia, assim, diretamente a pais? Ou a questão de como é que nós podemos honrar os nossos pais de forma concisa e de forma, sem ser apenas com palavras e... Sim, de forma prática, porque hoje aquilo que nós vemos muitas vezes, e nós falando com jovens, Hum. há cada vez mais a questão de nós nos focarmos em nós. Então, cada vez mais há pessoas a serem abandonadas em lares e temos uma população muito envelhecida. Agora também com o trabalho acabo por me aperceber mais disso, porque acabo por falar com muitas pessoas já de certa idade. Yeah. Então, como é que nós podemos trazer assim de forma real essa honra aqui de honrarmos os nossos pais numa sociedade atual? Bem, de facto, a honra é algo que faz parte do reino de Deus, é um valor que é muito promovido pelas Escrituras, pela Bíblia, Ok. pela Bíblia Sagrada. E não só na relação entre pais e filhos, no sentido dos filhos honrarem os pais, mas a honra é algo que a Bíblia requer de todos para todos. Ok. Não é? Por isso diz honrai-vos uns aos outros. Claro que, como estavas a destacar, dos 10 mandamentos é o primeiro que surge atrelado a uma promessa, Certo. na medida que os filhos honram os pais. E o que é honrar? Honrar é valorizar, é reconhecer, é tratar com distinção, Uhum. independentemente se o pai, de facto, enquanto aquele que está na origem biológica Yeah. da existência do filho, se ele cumpriu ou não o seu papel. Isto porque muitas vezes nas relações humanas nós caímos no erro e até percebemos porquê de só fazer o bem aos outros se os outros nos fizerem bem a nós. Ok. Então, Sim, mas exatamente. não é, a Bíblia e os valores do reino de Deus requerem de nós uma postura muito acima, muito superior a essa, que é simplesmente fazermos aquilo que é suposto em termos do que é ético, do que é Ok. verdadeiro, do que é a expressão do reino de Deus, independentemente da resposta que temos do lado de lá. Então a honra tem de Sim. ser vista em todos os nossos relacionamentos. Yeah, é exatamente isso, a questão de honrar mesmo quando não há um motivo para honrar, não é? Ou digamos, é fácil nós honrarmos alguém que nos trata bem. Agora, Sim, eh, fazer uma, bem a quem nos faz bem faz- é o normal, isso é, toda a gente faz e não é preciso ser cristão ou espiritual, isso acaba por ser natural. Agora, honrarmos, considerarmos, valorizarmos, ajudarmos o próximo sem que ele tenha feito o que quer que seja para que uhum, nós nos sintamos na obrigação ou como uma resposta natural de fazê-lo, uhum, isso aí já requer de nós intencionalidade e é uma expressão de Cristo na nossa vida, claro, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Cristo. claro. Por exemplo, eh,
Atualmente há muitas famílias separadas, pais que se separam, não é? Então fica a mãe de um lado, o pai do outro. Sim, E há pessoas e miúdos, não é? Que crescem apenas com a mãe, normalmente, e muitos nem têm relacionamento com o pai é desconhecido. Nesta questão da paternidade, nós podemos dizer que há uma paternidade maternal, a ver se me consigo explicar, ou Eh, como é que... sim, eu entendo o que tu queres dizer Visto com isso. que é dia do pai, né? Estamos a falar dia do Claro. pai, mas há muito aquela questão da mãe dizer não, eu fui mãe e pai, não é? Uhum. Ouvimos muitas vezes essas expressões em... Sim, no fundo o que elas estão a dizer, ou o que querem dizer com isso, é que na ausência do pai tiveram que tentar suprir Uhum, essa necessidade. E de facto, por muito mérito que tenham, a figura paterna, a figura masculina de um pai, é imprescindível na vida de qualquer filho. Claro que com isto não estou de todo a dizer que uma criança que cresça sem a figura paterna do lado não tem hipótese, não, de claro. forma alguma. Ah, ela é capaz de superar muitas dessas carências, mas de facto Uhum, vai ser muito mais difícil e mais exigente. Porquê? Porque não era suposto ser assim. E isso implica a razão do pai ser omisso ou não estar presente ou nem sequer ter existido na vida do filho. yeah, uh, Deixa sempre muitas marcas e uma série de limites que o filho vai ter que conseguir superar. Que a yeah. pessoa, enquanto filho, como tu dizias, filhos somos Sim, todos, sim, não é? fiz já bastante. Por isso é que Sim. não há o dia do filho. Há bocado estávamos aqui a falar fora das câmaras e o meu pai disse: e dia do filho? Será que há? E eu: o dia do filho é. Somos todos filhos, não é? É provável que não exista, senão era o dia em que toda a gente celebrava eles próprios. Mas voltando aqui à paternidade, eu lembro no primeiro ou no segundo ano de faculdade, eu fiz um trabalho sobre família, na Sociologia da Família, acho que é primeiro ano. E acabei por ver aqui o conceito familiar que foi evoluindo ao longo do tempo. E em 1890, o conceito de família é o grupo de pessoas, parentes ou não, que residem usualmente na mesma habitação, vivendo em comum, dependendo do mesmo chefe. E essa figura do Do chefe de chefe da família, família. exatamente, ela manteve-se no conceito familiar até 1940, Hum. que foi na altura da guerra, da Segunda Guerra Mundial. O conceito passou a ser um grupo de pessoas unidas por... Espera aí que isto está pequenino, estou a ficar vesgueta. Um grupo de pessoas unidas por parentesco legítimo ou ilegítimo que residam na mesma habitação e cujas refeições fossem normalmente preparadas e tomadas em comum. E isto vai evoluindo, mas perde-se aqui a imagem do chefe de família. Hum. E isto traduzido para os dias de hoje, visto que já não há essa dependência do chefe, a figura do pai é uma figura que é importante nós dependermos, como é que esta questão do chefe de família se traduz para o conceito de pai nos dias de hoje? Visto Hum. que saiu do conceito. Uma pergunta difícil, mas isto que saiu do conceito, como é que... Não, é um assunto que realmente merece uma boa reflexão, não é? Bem, vamos lá ver. Quando falamos de paternidade, o que é que está implícito nesse conceito? Portanto, o cuidado, o amor, o afeto, a capacitação, a correção, o perdão, Uhum. tudo isso é suposto um pai manifestar sobre a vida de um filho, de saber que há momentos para o lazer e há momentos ahm, para o trabalho, para as responsabilidades. E eu recordo-me, por exemplo, pensando na minha relação com o meu pai, o quanto nós ficávamos na expectativa do final do dia, durante a semana, quando ele chegava à casa. Porquê? Porque nós sabíamos que o pai ia chegar a casa e nós íamos ter uns momentos agradáveis, Uhum. principalmente se fosse na primavera, verão, quando o dia é longo, então nós sabíamos que íamos jogar raquetes ou Que íamos ter fixe. alguma atividade com o pai, porque ele fazia questão, o meu pai fazia questão
pronto, de construir essa relação connosco. Ah, tenho estas memórias de ir com o meu pai ao futebol, por exemplo, ao sábado de manhã, ou ao sábado à tarde. Bem, tenho tanta memória Tanta que já memória nem que me lembro. Mas recordo-me que íamos àqueles jogos de futebol típicos dos bairros, um bairro contra o outro, num campo de terra batida, em que se alguém caía no chão ficava todo Esbardalhava-se. esfolado, ficava todo arranhado. Mas era distante da minha casa até lá ao campo da Fonte Boa, que era onde aconteciam essas partidas de futebol, e nós íamos. Éramos 3 rapazes, Mais o pai, né? e a irmã, mas a irmã, por ser mais nova e se calhar por ser menina, ficava em casa, Pois. sem nenhum sexismo aqui. Esta é uma questão hoje que se debate muito na nossa sociedade, a igualdade dos direitos, e claro que sim, por trabalho igual, salário igual, oportunidades iguais, mas independentemente, e eu já volto lá atrás, mas independentemente enfim, desta luta pela igualdade, que tem espaço na nossa sociedade. Por outro lado, nós temos que entender que homem e mulher são seres distintos. Deus fez-nos com competências distintas. Homem é homem, mulher é mulher. Sempre foi e sempre vai ser. Claro que depois há fronteiras aí que se diluem um pouco. De qualquer maneira, o pai não substitui a mãe, nem vice-versa. Ambos são fundamentais na formação de uma criança. Uma criança, para ter à partida todas as condições para ser um ser equilibrado em todos os sentidos, precisa destas duas figuras na construção da sua identidade, na sua formação. E voltando lá atrás, então, num certo sentido, claro que depois, à medida que nós vamos crescendo, ou que nós fomos crescendo, Sim. nós apercebemos que, espera lá, afinal o meu pai foi 5 estrelas em alguns aspectos, mas noutros podia ter sido muito melhor. Mas pronto, é o crescimento, a Sim, maturidade, não é? Que nos vai fazendo abrir os olhos para uma série de realidades. Ainda hoje liguei ao meu pai, não é? Que hoje está não é, com as dificuldades físicas, fruto de um AVC, e pronto, a forma como ele me saudou ao telefone alegrou-me logo, não é? E eu pensei, O vô é um querido. pronto, ok, pode não ter sido o pai mais supridor, o pai mais intencional no sentido de trazer provisão, esse chefe que supra as necessidades da família, mas por outro lado, em termos de afetos, em termos de disciplina, de nos apontar o caminho, de nos colocar limites, que é algo que os pais hoje precisam de perceber que têm de colocar aos filhos. Os filhos precisam de perceber os limites, as fronteiras que não podem cruzar. Por isso é que para mim era impensável eu trazer um recado no caderno da escola, a professora a dizer que eu tinha sido mal educado. O pai não ia lá à escola pedir satisfações à professora porque é que tinha escrito uma nota negativa do seu filhinho, que é um anjinho. Os filhos nunca foram anjinhos nem nunca serão. Eles têm uma tendência natural para pisar o limite e ultrapassarem a fronteira. Ninguém se iluda. Provérbios 19. Exatamente. Então, claro que o pai, paternidade também passa por aí, não é? Por saber dar o afago, mas também impor a disciplina. E eu tive este pai, não é? Provavelmente ele pode ter falhado noutros papéis, e eu sei que sim, mas enquanto pai, aí foi excepcional. Então isso ajudou na formação de quem eu sou. E no fundo, nós enquanto homens, e agora estou a falar na paternidade no sentido masculino, porque no sentido mais abrangente, paternidade cai tanto sobre a mãe como sobre o pai. Sim. Os dois têm a responsabilidade da parentalidade. Por isso, quando uma mulher diz que tive de ser pai e mãe, é de louvar, porque por alguma razão a figura masculina não esteve, destituiu-se das suas responsabilidades, porque, enfim, há depois uma série de fatores, e esse é um dos grandes problemas hoje em dia com o divórcio. É que o divórcio força a que os filhos vivam privados,
quer de um, quer de outro, em momentos, ora uma semana com um, ora uma semana com outro. Yeah. E quando a convivência é saudável entre os pais separados, menos mal. Mas muitas vezes o que não nós é sempre o percebemos caso. Yeah. é o oposto, não é? O pai a instigar o filho contra a mãe a instigar o filho depois contra o pai, o malandro do teu pai, a marota da tua mãe, e isto desajusta imenso a Claro. formação, não é? E o desenvolvimento da criança. Sim, sim. Há uma figura no direito que é aqui num latim um bocado Não deslavado. respondi à tua pergunta. Não faz mal, não faz mal. É assim, é uma pergunta complicada e como hoje é dia do pai, eu deixo passar. Mas há uma figura no direito que é a figura num latim deslavado, como eu disse, do pater familia. E é a figura do pai, do homem médio. Quando é que nós usamos isto? É, por exemplo, quando não se sabe se a pessoa deveria agir de uma maneira ou de outra, não é? Imaginemos aqui num caso muito prático, se a lei diz que a defesa, a legítima defesa é só em caso de tu estares em perigo, não é? Vamos pôr assim de forma muito, muito prática. Num caso específico, tem que se analisar se tu estavas em caso de te sentires ameaçado ou não. Mas isso é muito subjetivo, então como é que se analisa? É com esta figura do homem médio, do pai de família, que é uma pessoa normal, equilibrada, então isto traduzido aqui para a figura do pai, né, agarrando nessa figura, eu acho que o pai é alguém que tem que trazer um equilíbrio, é alguém que obviamente que é necessário para a boa formação da criança, não é? Mas mais do que isso é alguém que tem que ser equilibrado. Não precisa de ser perfeito em tudo, porque ninguém é perfeito, não é? Claro que não. Mas a questão do equilíbrio, acho que isso é um dos pontos fundamentais. E quando nós fazemos o paralelismo aqui de Deus, Pai, não é? Nós na Bíblia vemos um equilíbrio no geral. Numa linha condutora, Deus é um Deus equilibrado. É um Pai que é equilíbrio. Sim, é um pai que provê, mas que também não te mima ao extremo, não é? Apesar claro. de Deus dar aqueles miminhos. Mas também é um pai que disciplina, mas que não é totalmente austero. Pelo contrário, é um Deus que perdoa também. Então acaba por nos dar aqui um exemplo. E é engraçado que nós, sendo um país que foi católico durante muitos anos, não é? E pronto, apesar de não termos uma religião, laico, somos um Estado laico, exatamente, mas a maioria é católica romana, cristã, e isso traduziu-se muito na nossa lei. E é engraçado ver que agarraram estas figuras e estes pequenos pormenores e aplicaram-nos. E realmente, se a própria lei os vai buscar, não é? Nós também os temos que aplicar na nossa vida. Acho que é muito, muito interessante. Sim, claro que Deus e Jesus veio a revelar-nos o Pai, a figura do Pai, deste Deus que é Pai. Por isso quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e aos discípulos, quando eles pediram ensina-nos a orar, e Jesus começa, então vocês vão orar assim: Pai Nosso que estás nos céus. Isto para a cultura judaica, olhar Deus como Pai tinha um certo sentido de novidade. E Deus, sendo perfeito, como estavas a dizer muito bem, é um Pai equilibrado, ao contrário de nós que somos imperfeitos, como tal, propensos aos desequilíbrios, propensos aos excessos. E Deus deu a Adão e por consequência a nós o privilégio de nós participarmos ou de sermos a extensão desta obra, não é? desta obra reprodutora, de passarmos a imagem da paternidade de Deus em nós pais, no sentido de que Deus é amoroso, eu também tenho de o ser enquanto pai. Sim. E agora, porque estamos aqui a tratar da figura do pai, não é? Nós precisamos de ser amorosos em todos os aspectos da nossa vida. Claro que sim. Até o patrão deve de ser amoroso com os seus funcionários. Como assim? Sim, ele não pode pensar que vai... ele até pode pensar, mas pensa e esquece que um dia dará contas. Ok, vou-me aproveitar dos funcionários para obter o máximo lucro pagando o menos possível.
Portanto, esta não é uma expressão de Deus na vida de um patrão. Ou, neste caso, de alguém que se diga cristão, não é? Pronto, mas pensando agora aqui no nosso papel ou no meu papel enquanto pai, e um dia tu lá chegarás, Pois, se assim o quiseres. já vamos daqui a bocado aos conselhos que tens a dar para futuros pais. Mas pronto, da mesma forma que Deus é amoroso e nós também precisamos sê-lo, da mesma forma que Deus é perdoador, nós também temos de perceber que na relação com o nosso filho nós precisamos de uma boa dose de perdão, porque o filho vai testar os nossos limites. Eu lembro-me perfeitamente de um episódio contigo em que tu, não me recordo que idade tinhas, porque para estes pormenores às vezes eles escapam, talvez 3, 4 anos, não tenho bem a noção, e que tu lembraste de ir desligar a televisão. Viste lá um botãozinho, desligaste e eu disse, não mexes aí. E liguei a televisão, tu olhas para mim e vais lá com o dedo e desligas. E eu levantei um pouquinho o tom de voz e disse, já te disse que não desligas a televisão. E liguei a televisão. À terceira vez que tu foste Eu lá... não sou nada assim. Não, hoje não, porque aprendeste a lição. À terceira vez já não foi só com uma palavra, já foi com uma palmadinha. Mas ainda assim tu insististe e foste lá novamente, desligaste a televisão, olhar para mim com um olhar já desconfiado, como quem diz, eu acho que estou a fazer mal, mas vou insistir. E nessa altura eu dei-te uma palmada com um pouquinho mais assertiva, força. assim. E tu percebeste, espera lá que eu não posso mesmo fazer isto. Não sei porquê, mas o pai está a dizer que eu não posso e pronto. E desististe. E Deus também é assim. Por isso a palavra de Deus diz na palavra, inspirando o autor, que Deus corrige e castiga aquele que ama. Então Deus, que é pai, também nos corrige. Paternidade também precisa de estabelecer os limites, as fronteiras com clareza ao filho. Porquê? Porque a vida vai-lhe dar muitos nãos, a vida vai-lhe dar muitas negas. Então ele tem de aprender isto dentro da sua casa. Perceber que em momentos de fragilidade, conflito, em momentos que tropeça no chão e esbardalha-se todo. Pode correr para o pai, porque ele sabe que vai encontrar consolo, compreensão. Se bem que na maior parte das vezes, e esta é a diferença, e por isto ambas as figuras são necessárias, elas complementam-se, completam-se, não é? Porque o filho cai e o pai diz, vá lá, isso não foi nada, levanta-te. O filho cai e a mãe vai e abraça e diz, oh, coitadinho do meu filhinho, vem cá. E por isso é que normalmente quando os miúdos estão doentes querem mais a mãe do que o pai, não é? Porque a tendência do pai é, vá, isso não é assim tão grave, tu és capaz, coragem, não é? E a mãe já tem um instinto mais protetor. Por isso é que se diz, é o menino agarrado à saia da mãe, não é? Não se costuma dizer, é o menino agarrado à calça do pai. Mas lá está, Deus deu-nos este privilégio de nós sermos a extensão de Deus na vida dos nossos filhos. Agora, quando nós não temos esta figura, obviamente que isso é um prejuízo. Quando ela não está, é preferível ela estar e ainda assim não a desempenhar na plenitude das suas funções do que a total ausência dessa figura. Claro que depois também caímos no outro extremo, não é? Que são aqueles pais ditadores, tiranos, super austeros. Que quando o pai se aproxima, o filho encolhe-se com medo. Isso também é um excesso, é um extremo. Nem Por 8, isso, nem 80. claro que sim. Mas de facto, ser pai é um privilégio que Deus nos concede. Podermos participar neste ato de reprodução e de construção da vida do outro. É super interessante. E voltando, desculpa interromper, Força. voltando lá atrás na questão que estavas a falar, já não me recordo bem quando é que ela surgiu, quando os pais chegam àquela fase da vida em que agora são eles que precisam de alguma proteção, provavelmente eles vão colher aquilo que semearam na vida dos filhos. Sim. Então os filhos vão estar lá para, de forma prática, voltando à primeira questão, honrarem o pai. Não é? Não é só no sentido de lhes serem sujeitos quando estão debaixo do teto do pai, e esta era uma expressão que o meu pai tinha muito. Quando viverem debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu.
Eu, sim, senhor. não, não há hipótese mesmo que tivesse. Eu casei aos 23, até sair lá de casa, quem mandava era ele. Yeah. Pronto, então quando eu vim E para. aqui em casa é a mesma coisa, para quem está a ouvir. Quando... sim, se bem que nós podemos ser muito parecidos geneticamente com os nossos pais, mas cada um de nós tem uma alma que pode ser o oposto Yeah. em absoluto daquilo que foi o pai e a mãe. Então ninguém se pode escudar no facto de que eu não tive um bom pai, é por isso que também não sou, é por isso que não sei ser melhor. Não, isso não, uma coisa não implica a outra. Se bem que depois também encontramos aquelas pessoas que dizem eu nunca vou ser como o meu pai foi, mas depois nós vemos o filho a reproduzir os exatos comportamentos do pai na vida dos seus próprios filhos. De facto é curioso. Sim, especialmente tu que lidas com pessoas no teu dia-a-dia, percebes disso, né? Claro que sim. Yeah. Mas de facto, já não sei onde é que ia a nossa conversa, já me perdi aqui nos raciocínios. Mas pronto, quando chega essa fase, a fase da terceira idade, e se chegarmos lá é bom, é sinal que os anos foram passando e continuamos por cá e estamos vivos. Nessa altura pode ser necessário que o filho esteja lá para honrar o pai, cuidando dele, não é? Ajudando o pai, dando umas explicaçõezinhas de como é que se funciona aí na informática. Mas já batemos aqui a marca do meio, já estamos a meio. Okay. E há sempre a pergunta mistério. Como é dia do pai, obviamente que a pergunta vem dos teus filhos, não é? Uhum. Tinha que ser. Claro. Então há duas perguntas. Tu já fizeste umas quantas. Já, mas estas agora são a sério. Então. Pronto, a primeira é, quem é que ressona mais, tu ou o Fred? By the way, o Fred Essa pergunta é do Danny, é não? o nosso cão. Não, eu não digo quem pronto. O Fred é o elemento mais novo da família. É aquele que mais suja a casa. Não sei, porque eu quando estou a dormir não ouço nada. Estou a dormir. Por isso, se alguém ressonar ao meu lado... Eu posso ajudar, porque eu dormi contigo durante várias vezes, tempo. não é? Então eu posso ser que é o cão. O cão ganha. Hoje, durante a noite, pá, não sei o que é que lhe deu. Ele deve-se ter posto numa posição toda estranha. Eu estava a dormir e acordei. Eu não acordo com nada. O cão estava mesmo a ressonar super alto. Parecia que a casa ia cair, mas pronto. O nosso cão é um bulldog francês, então eles têm aquela respiração típica. Sim. E no nosso caso é um espécime extremo naquele detalhe. Ele tem muitas dificuldades respiratórias. Sim, para quem nos está a ouvir. Ok, a segunda pergunta é, também já falaste um bocadinho disso, mas qual é a melhor memória que tu tens enquanto pai? Não com o teu pai, mas enquanto pai. Enquanto pai. Qual a melhor memória que tu tens enquanto pai? Um episódio com vocês. Ou seja, o momento em que nós nascemos, porque depois, pronto, caíste na real, vou ter que lhes pagar o aparelho. Vou gastar imenso dinheiro com estes dois. Primeiro com um e depois veio o outro. Pronto. Não, de facto é uma sensação que é bastante indescritível, num certo sentido, porque eu assisti aos dois partos. E pronto, eu fui o primeiro a agarrar-te depois do médico, do obstetra, que foi ele que te agarrou quando passaste lá pela... Avançando. E depois fui eu e de facto perceber que aquela pessoinha pequenininha que está ali nos meus braços é meu filho, ou seja, é um projeto que iniciou-se há pouco e que está agora a ser de alguma maneira consumado, mas que há uma longa jornada que é cheia de incógnitas à nossa frente, cheia de expectativas, e não deixamos logo de ficar a projetar. Aliás, antes disso já tínhamos projetado uma série de coisas, mas entretanto a vida vai passando e a gente vai percebendo que muito daquilo que projetámos não é tanto assim, por aí fora. Mas não sei, eu tenho muitas boas memórias com vocês. O parto foi uma delas, de facto.
O teu em particular, porque o do teu irmão foi, para a tua mãe, foi um processo bastante complicado, tanto que nós pensávamos ter mais um ou dois e optámos terminou. por ficar por ali, porque foi muito sofrimento para a mãe. E pronto, fiquei com vocês os dois. E já me dão água pela barba. Ou neste caso, Eu dou-te mais barba do que do água. que né? água. Não, mas pronto. Yeah. Depois os momentos na infância, as idas à praia, enfim, as vossas provas na natação era algo que eu gostava sempre de ver, principalmente os Ixi. primeiros dias que vocês foram para a natação. Vocês tinham mais medo de estar dentro d'água do que outra coisa. Eu lembro-me de uma prova de natação que foste tu, a mãe, o tio Rui e a tia Nanda, e já não me lembro quem. Eu só me lembro de vocês porque eu estava a ir para a pista e vocês fizeram um barulho que eu fiquei com uma vergonha. Eu, "Ai, Júnior, a gritar. E eu tipo, eu não os conheço. Mas pronto, já não lembro se ganhei porque ficou apenas a boa memória. E pronto, eu penso que se nós soubermos construir um relacionamento saudável, que passa muito pelo respeito, pela honra, nós começámos aí pela honra, a honra do pai para o filho e do filho para o pai, por isso a Bíblia diz para os pais não provocarem os filhos à ira. Não são só os filhos que têm a obrigação de Sim. respeitar os pais também têm de perceber que o facto de serem pais não lhes dá o direito de tratarem ou destratarem como bem entendem, porque eu sou o chefe, aqui quem me manda sou eu. Na verdade, o nosso papel não passa tanto por mandar, mas por apontar caminho. E se nós percebermos isso, o respeito acaba por ser algo, num certo sentido, natural. Claro. E hoje a nossa sociedade carece muito de respeito. Não é? Então onde é que se desenha aquela linha que é o pai que é amigo e o pai que é pai? Porque muitas vezes perde-se aquela questão do respeito, não é? Porque o pai passou a ser o amigo confidente e como é que tu, por exemplo, fazes esse equilíbrio? Outra Bem, pergunta difícil. não, vamos lá ver. Eu creio eu, não é? Vocês é que Yeah. poderão dizer, mas eu considero-me vosso amigo. Eu olho para os meus filhos e não são só os meus filhos, são meus amigos e eu gosto e eu penso que vocês também me veem assim, mas a minha preocupação não é em ser é o meu. É o telemóvel. Ah, Pessoas, pá, não ou- respeitam os horários, não estou a brincar. Ou seja, se eu tiver de escolher entre o vosso respeito e a vossa amizade, sendo que uma possa excluir a outra, que não tem de ser, se há amizade, há respeito, se há respeito, à partida pode existir amizade, mas se eu tivesse que optar entre o respeito e a amizade, okay, percebendo que uma excluiria a outra, eu iria-me pautar ou iria requerer o vosso respeito. Claro. E isso é aquilo que hoje em dia eu acho que alguns pais não têm percebido, porque eles querem tanto ser amigos do filho que toleram as faltas de respeito e muitas vezes com isso nem o respeito nem a amizade. Pois. E os meus pais não tiveram essa preocupação. Vamos lá ver, entendam o que eu quero dizer. A preocupação deles não era quero ser amigo dos meus filhos, não, era aqui vocês respeitam-me e com isso eles tiveram o nosso respeito, quer o pai, quer a mãe. Raramente eu vi algum dos meus irmãos a faltar assim de forma aberta ao respeito aos meus pais ou à mãe. Claro, fazíamos as nossas tropelias e que falámos no último podcast. Algumas e aprontámos muitas, mas nós tínhamos um claro sentido de respeito pelos nossos pais. E isso trouxe-nos até aqui. Hoje eu com 50 e os meus irmãos também por aí, 49, 48, por aí, 47, sei lá. E nós, a regra geral, né, olhamos ainda hoje para os nossos pais com todo o respeito e temos amizade por eles e eles por nós. Não, mas é muito interessante essa questão de escolher entre o respeito e a amizade. Porque em termos de amizade nós sempre fizemos programas e, por exemplo, aquelas tardes de domingo, eu, tu e o Daniel, a jogar League of Legends, né?
temos pronto, essa brincadeira e não é só em período de férias, é num cotidiano. Claro que eu tirava-os do sério, né? Porque era mais do prejuízo para a equipa do que o contrário. Mas pronto, mas eles toleravam. Mas tiveste sempre o respeito. Aliás, tenho amigos que adoravam jogar contigo. Aham. Eu lembro de uma vez, tinha um pronto, amigo online, né? Claro. Era da Finland, agora em português não me está a ver o nome. Finlândia? Finlândia, isso. E ele a dizer: What? Teu pai joga LOL? Como assim? Mas pronto, meu pai joga LOL. Meu pai é dos fixe. Jogava, agora já não joga Agora- há uns 2 anos ou mais. Se calhar vais, se calhar Yeah. vais. Mas pronto, já somos todos adultos, já ninguém joga essas coisas. Pois não. Mas pronto, bem, aqui isto relativamente às perguntas mistério, não é? Já Hum. estão arrumadas, Estão foram, resolvidas. foram boas, Foram. gostaste? Sim, Ok. tranquilo. Ok. Sobrevivi. Nada muito Sobreviveste. complicado. Nada difícil, ok. A última pergunta do outro podcast foi da avó, né? Desta vez foi dos filhos, uma vem de cima, Uhum. outra vem de baixo. pronto. Ok. Ok, então, relativamente aí àquilo que nós temos estado a falar e voltando aqui ao assunto sério, não é? Paternidade, falaste das características que um pai deve ter. Então, e conselhos para quem quer um dia vir a ser pai? Conselhos para quem. Primeiro conselho: escolhe bem a mãe. Escolhe, ok. Ponto número 1, escolhe bem a mãe. Sim, porque se f- podes ser um bom pai, mas se não tiveres se o teu filho não tiver uma boa mãe, vai ser complicado. E não é por acaso que a Bíblia diz que é a mulher sábia que edifica a casa. Eu costumo dizer que o equilíbrio de um lar depende mais da figura feminina do que da figura masculina. Por isso a Bíblia diz que a mulher sábia edifica, mas a rixosa com as suas próprias mãos a derruba. E a Bíblia não diz isso do homem. Isto partindo do princípio que o casal, quando assume o compromisso no altar, não é? E prometem: não, vou-te amar até o fim dos meus dias, até que a morte nos separe. Mas eu não sabia que a morte chamava-se uma panela de feijão queimado ou outra coisa qualquer, porque as pessoas hoje querem separar enfim, há uma dificuldadezinha, pronto, já começam a colocar tudo em causa. Tanto que no outro dia nós brincámos aqui à mesa, estávamos a falar da possibilidade dos divórcios e por aí fora, e eu estava a dizer à mãe: tu deves te lembrar, não é? Eu aceito ficar viúvo, divorciado nunca. Yeah. Então, se algum dia te pensares separar de mim, tens que pensar em morrer. Tens que pedir a Deus para te levar. E brincámos com isto. E eu estava-lhe a dizer: não, tu disseste lá no altar que era até que a morte nos separasse. Eu tenho-te como uma pessoa de palavra. Porque nós brincamos muito. Eu acho que... É aquela oração que- do divórcio, que é Deus leva-o Ah, agora, ah, leva. eu acho que hoje os casais, e este não é o tópico aqui, mas pronto, vai aqui em género de achega, têm perdido muito esta capacidade de se divertirem, de manterem um ambiente descontraído em casa, e de terem estes momentos de puro lazer, de pura patetice, reinação, como às vezes nós temos cá em casa, e isso não nos tira a seriedade, não é? E não nos faz olhar a vida como se isto fosse um campo de férias. Nós sabemos que a vida não é fácil, é cheia de desafios, mas também ao nós nos auxiliamos a passar por ela com mais leveza, ou então nós complicamos-la em absoluto. Então, para os pais que pensam em ser pais, primeiro conselho: ao pai, pensando numa mulher que à partida venha a ser uma boa mãe, tanto que nós costumamos E dizer... casa-te com ela. Claro, exato. Exato, porque paternidade e maternidade devem ser resultado de um casamento, devem ser experiências dentro de uma relação conjugal e com tudo o que isso implica. Porque esse é o padrão de Deus, é o caminho que Deus nos aponta, e nós temos que concluir de uma vez por todas. Ou acreditamos que Deus é mais sábio que nós, ou então achamos que somos nós e nós decidimos o nosso próprio caminho e dizemos: Deus, tu sabes muito, mas eu sei mais. Então eu vou decidir, vou viver como eu quero. E essa é uma liberdade que Deus nos dá. Mas pronto, pois cada um aguenta-se. Pois não é, cada um dorme na cama que faz, não é? Nem mais. Yeah.
Pronto, então isto para dizer, começando por aí, Primeiro né? conselho, uma escolher uma boa uma boa mulher ok. e ver como é que aquela que vais escolher para a tua mulher trata a mãe e o pai lá em casa, porque provavelmente é assim que ela te vai tratar. E se calhar é assim que vai lidar também com os filhos. Então, abre a pestana. Abre a pestana. Ok. Isso é em primeiro. Primeiro. Depois, se para quem é marinheiro de primeira viagem, né, aproxima-te de marinheiros mais experientes que te possam dar dicas de como é que estas, eh, estas, esta vivência, esta paternidade se pratica, porque ninguém nasce ensinado e acho que é uma patetice nós acharmos que se alguém já inventou a roda, porque é que eu tenho de sofrer para inventá-la também? Yeah. Deixa-me cá perguntar a quem sabe como ela funciona, não é? E E por hoje isso te dá temos todos imensa os. facilidade no YouTube, né? Livros. Sim, claro, Ou não, mas não encaixa? não, claro que sim, também ajudam. Hoje em dia, Não. qualquer dúvida que nós tenhamos, perguntamos ao senhor Google, só que Não. tu vais encontrar opiniões opostas Yeah. sobre o mesmo assunto. Então, nada como ainda nos cercarmos de pessoas reais, de carne e osso, como nós, Uhum. que nos possam passar a sua experiência e que nos Claro. inspirem. E acima de tudo, se nós vermos famílias funcionais à nossa volta, acho que é com essas que nós devemos conviver se queremos construir uma família funcional. Yeah. Yeah. Né? Muito fixe, muito fixe. Realmente, quando esta questão de procurar ajuda, não é? Sempre em contexto com princípios cristãos. Ou seja, Sim, em função não. dos valores que nós queremos, Claro, sobre os quais queremos construir a nossa vida, não é? claro, claro que sim. Ah, é como qualquer sociedade. Interessante, ontem, num seminário que nós tivemos, falando acerca da questão das parcerias das sociedades. É complicado nós fazermos parcerias porque são pessoas distintas que, se tiverem Yeah. valores distintos, vai ser complicada a convivência. Sim, Então, em função daquilo que eu quero construir, como diz o ditado, diz-me com quem andas e eu digo quem tu és. yeah. Então, conforme aquilo que tu queres ser e construir, ser sábio na escolha Nas das pessoas que decisões. trazes para dentro do teu núcleo mais próximo, de amizades, de Yeah, relacionamentos. yeah, yeah. Muito, muito, muito fixe. Bem, estamos quase a chegar ao fim. Faltam 8 minutos, mais ou menos. Uhum. Não chega a tanto. Uh, para terminarmos aqui, uma última questão. Última questão. Há bocado estavas a falar do teu pai, não foi perfeito, não é? Mas teve os seus. Assim como eu também não sou, de certeza. Não, eu não digo Se digo dizes o nada. contrário, se dizes o contrário, ficas de castigo. Não, eu não me vou pronunciar. Não, claro que sim. Foste um pai muito fixe. Foste um pai muito fixe. Fui não, então, ainda És, não morri. és. Não me batas, não me ponhas de castigo. Obrigado. Estou a brincar, estou a brincar. Mas, em termos de pergunta, perguntei-te qual é que era a memória assim mais enquanto tu como pai e tu enquanto filho, uma memória tens com o teu pai que seja, que te preencha aí. E que até consigas usar como, olha, façam isto com os vossos filhos. Ah, não, sei lá, repetindo aquilo que já disse, meu pai era um pai que brincava connosco. Meu pai diminuía-se, Sim, não é? Ou seja, descia ao nosso nível, de brincar connosco no chão, enfim, de fazermos tudo o que tu possas imaginar dentro de casa ou fora de casa, simplesmente como descontração. muito fixe. Desde jogar ao Berlim, de jogar à bola, brincar com carrinhos, jogar o jogo da glória, aqueles jogos de Yeah, tabuleiro, yeah. ah, jogar às damas, tudo isso o meu pai fazia connosco. Tempo de qualidade. Yeah, Sim, tal tempo e de qual qualidade. isso. Nós tínhamos, meu pai fazia questão de ter tempo de qualidade connosco. Muito fixe. E se calhar fazia-o sem muita compreensão daquilo que ele estava a fazer, mas ah, hoje eu percebo quão importante isso foi para nós. Ah, E acabaste por reproduzir isso depois também. sim, Porque tentei, se há coisa se bem que com algum arrependimento da minha parte e fruto do processo que foi a nossa vida em termos de ministério e das responsabilidades que nós assumimos num período em que tu tinhas 12 anos e o teu irmão 12,
Em Eu que- 12 e ele 8. Né? Sim, tu 12 e ele 8. Em que eu e a tua mãe fomos um pouco omissos, por fruto das Do circunstâncias trabalho, tivemos que claro. nos ausentar, e hoje olho para trás e se na altura tivesse percebido o que hoje sei, teria feito algumas coisas de Uhum. forma diferente. Mas em alguns momentos eu colocava isso diante de Deus e dizia: Deus, por causa do ministério, por causa da igreja e das pessoas, eu estou a deixar os meus filhos um pouco à margem. E lembro-me de uma vez em que o Espírito de Deus me disse: cuida dos meus que eu vou cuidar dos teus. Claro que isso não é desculpa para então os meus filhos que Yeah, não fiquem vira para aí, doutrina, né? fiquem para aí ao encargo de quem quer que seja, que eu estou a construir o meu ministério, a minha carreira profissional. Claro. Não, não vale a pena ganharmos o mundo E perder a e casa, não é? sacrificar os filhos, Yeah. sacrificar a família. Yeah. Uma coisa muito fixe é fazer o paralelismo dessa questão do tempo de qualidade para a nossa vida cristã, porque um pai, quando o filho, por exemplo, vem da escola, o pai pergunta, eu lembro-me de fazer isso, então, como é que correu o dia? Tu e a mãe, como é que correu o dia? Vocês já sabiam que vocês andaram na escola, jogar a bola, ou pintei o que seja, Yeah. escrevi a tabuada do 5, pronto. Vocês passaram por esse processo, mas mesmo assim gostavam de ouvir aí Sim, e de ter yeah, aquele momento, não é? E Deus, apesar de ser omnisciente e saber tudo aquilo que nós fazemos, mesmo assim Ele também quer que nós lhe digamos: olha, o meu dia foi assim, assado. Ele já sabe isso tudo, mas para claro um que sim, pai não é uma seca, não é? Há gosto de ouvir o filho. claro. Depois também depende do filho, não é? Mas pronto, eu como sou um bom filho. Ai, ai. Mas pronto. Não, yes, não digo o contrário. Obrigado, obrigado. Uhum. Bem, olha, chegámos ao fim. Yeah, só isto, só 30 Oi? segundinhos. Dá-lhe. Tempo de qualidade não são os dois estarem na mesma sala de estar e um está no telemóvel e o outro está a ver televisão. Às vezes estarem juntos no mesmo espaço não significa que estejam a construir um Yeah. tempo de qualidade. Yeah. E hoje nós temos todo um entretenimento à nossa volta que se nós não tivermos cuidado em vez de nos aproximar, mantém-nos afastados. Mas apesar de. Não estou a dizer que o entretenimento em si é Claro, mau. claro. Tudo é bom, ou tudo pode ser bom ou tudo pode ser mau, dependendo da forma como se usa. Apesar disso tudo, mesmo estando num espaço, sentarem a falar um com o outro, por exemplo, estarem todos a ver um filme. Sim, mas isso é diferente. diferente, Aí é estão todos a diferente, participar da mesma atividade. Não, mas, por exemplo, às vezes, quando vocês estão aqui na sala, eu, em vez de estar lá em cima, venho para baixo com o telemóvel, estou a fazer o que seja no telemóvel, no Instagram, mas só para estar junto. É preferível estar junto mesmo sem dizer nada do que não estar, né? Yeah. Yeah. Sim, se calhar Mas- o nosso, atualmente, talvez um dos nossos momentos enquanto família, os quatro, em que mais tempo de qualidade temos é quando estamos à mesa. Em refeição. Nas Sim. refeições. Não temos nós- televisão, nada disso. Nada, não É. há. E evitamos ao máximo que os telemóveis façam parte da refeição. Até nos portamos bem. Sim, portamos, sim, senhor. De vez em quando, Ah, pronto. Yeah. mas Ok. pronto. Olha, obrigado por teres Nada. aceito aí o convite mais uma vez. Espero aí que os nossos ouvintes tenham gostado. O que é que nós dizemos sempre aos nossos ouvintes? Subscrevam O nosso canal, Canal, do YouTube, yeah. dos o remanescentes, dos certo? remanescentes, exatamente. E pronto. Seguirem-nos nas redes sociais. Sininho ativado. Ora, aí está, darem o gosto. Exato. E porquê? Porque para vocês ficarem uns pais altamente, precisam de subscrever o nosso canal. Claro que sim. Tu és subscritor, Sou, certo? sim, senhor. Estão a ver? Um pai altamente aqui Nem mais, porque então. subscreveu o nosso canal. Ok. E, e sigam-nos nas redes sociais, está bem? Temos conteúdo semanal sempre a ser preparado para vocês. E se vocês gostaram, escrevam aí nos comentários o que é que acharam. Nós vamos ler os vossos comentários e responder aí com o maior carinho. Então, Com certeza. até à próxima. Pai, obrigado, Pastor Samuel. Nada, meu querido filho. E beijinhos para todos. Tchau, tchau.